Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição de Hertz Desportivo, hoje novamente com destaque para o espaço entrevista, agora que terminou a competição propriamente dita, já há algumas semanas, e isto no que ao futebol diz respeito, entenda-se, e neste espaço entrevista, nesta segunda-feira, o destaque irá estar centrado no Sport Clube Ferreira do Zezer, precisamente à fantástica temporada que a equipa sénior realizou na recente primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Recorde-se que o emblema ferreirense ficou num brilhante quarto lugar e isto há apenas um ponto de União do Tomar e Torres Novas, respectivamente o segundo e terceiro classificados. Contamos em estúdio, conforme já pôde ouvir pela promoção, com Eduardo Fortes, ele que conduziu o Ferreira do Zezer a esta brilhante prestação, treinador tomarense que conduziu o Ferreira do Zezer a esta brilhante prestação, sendo que, conforme também já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radiohertz.pt, com transmissão por áudio e vídeo para todo o mundo. Claro está também pela plataforma Mel, aqui para clientes desta operadora televisiva. Basta carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 92 98 00. Feita esta introdução, vamos então dar seguimento a este Hertz Desportivo propriamente dito, saudando o nosso convidado. Muito boa noite, Eduardo Fortes, e obrigado pela disponibilidade para estar connosco. É com muito gosto que o recebemos nos nossos estúdios. Voltando então a este desempenho, a este fantástico desempenho, esta é uma questão básica, por assim dizer, mas que não haverá melhor para este início de conversa. Estava à espera de acabar esta temporada neste quarto lugar, e isto olhando para um Ferreira do Zezer que, e todos sabem isso, pelo menos quem segue o nosso futebol, que tinha acabado de subir de divisão. Agora, numa temporada, ficar em quarto lugar na primeira divisão distrital a apenas um ponto do segundo classificado. Estava à espera de tudo isto? Boa noite. É claro que não. Se o Feliciano me fizesse esta pergunta logo no início da época, certamente queria dizer que não. À medida que fomos avançando e que os jogos foram decorrendo, fomos percebendo que tínhamos capacidade e que tínhamos homens capazes para conseguir fazer uma época tranquila. Agora, nunca pensando sequer alcançar a classificação final que alcançamos, porque de facto estas coisas não acontecem todas as épocas. Temos noção da valia das outras equipas e de facto foi uma época fantástica nesse aspecto, porque conseguimos algo que ainda não tinha sido alcançado pelo Ferreira do Zezer. Foi um risco assumir o Ferreira do Zezer, tendo em conta que lá está, era um clube que tinha acabado de subir da segunda divisão, já não estava na primeira há alguns anos, e depois também não deixa de ser caso raro, logo ali uma mudança após a jornada inicial. Assumiu esta missão como um risco ou não? Não posso dizer que seja um caso normal, porque normal não foi, de maneira nenhuma. De facto foi estranho, após a primeira jornada, esta alteração da equipa técnica, neste caso do treinador principal, porque os outros elementos acabaram por se manter a trabalhar comigo. Agora temos que perceber que, de facto, em termos de risco, há sempre riscos, como é lógico. Agora, eu tinha algum conhecimento também da maior parte dos atletas que faziam parte do plantel do Ferreira do Zezer, e isso dava-me também alguma vontade para encarar o futuro com otimismo. E percebendo eu também, porque acabei por estar um bocado afastado em termos de conhecimento daquilo que eram as outras equipas, rapidamente fui vendo e falando com pessoas amigas e tentando perceber também as valias das outras equipas, e fomos percebendo de facto que tínhamos condições para fazer algo de especial. Já voltamos ao Ferreira do Zezer, como é óbvio. Falou aqui, nesse tempo afastado, acredito que não do futebol, porque continuou a exercer atividade, nomeadamente nas camadas jovens, mas no que diz respeito à primeira divisão distrital, como é que encarou este regresso? Sentiu muitas diferenças, tendo em consideração então a última vez que o vimos por estas andanças?
Não, diferenças não. É claro que posso lhe dizer que o bichinho já estava a saltar há algum tempo, porque de facto não é a mesma coisa, apesar de estar a trabalhar com as crianças, como disse, e não parar em definitivo, mas não é sem dúvida nenhuma, não é a mesma coisa, e já estava, salvo erro, na quinta, sexta época, sem trabalhar com séniores, e havia também já algum desejo de regressar. Houve, neste entretempo, houve alguns convites que eu entendi que não era a altura ideal, se calhar, para os ter aceito. Neste caso, achei que era a altura ideal, até porque já tinha manifestado em tempos que era um clube que eu desejava treinar, um clube simpático, um clube perto aqui da minha cidade, e um clube que neste momento oferece muito boas condições para se poder realizar um trabalho válido. O Eduardo Fortes está ligado, teve esse passado ligado, passado recente, a última experiência na primeira divisão distrital, diz respeito à União de Tomar, e logo com esse segundo lugar também uma vice-liderança, tal e qual como aconteceu nesta temporada. Um treinador que já chegou então a esse patamar, que esteve a lutar pelo título. Foi fácil então assumir este Ferreira do Zézer, e no início acreditando que iria apenas, entre aspas, lutar para não descer? Foi porque também foi o primeiro objetivo que me foi pedido, foi a manutenção, e sendo esse objetivo como primário, e analisando, como disse, as outras equipas, tinha consciência de que era um objetivo que nós poderíamos alcançar. Daí o risco ser menor em relação àquilo que eram os objetivos principais. Depois, como digo, as coisas foram avançando à medida que as jornadas foram passando, fomos consolidando as nossas ideias também no seio da equipa, e fomos começando a acreditar que conseguíamos mais, e foi isso de facto que, com o espírito de uma equipa com uma mescla de experiência, de juventude, conseguimos ali um grupo fantástico que fez com que alcançássemos o êxito que alcançamos. Só para quem está de fora do futebol possa entender mais um bocadinho destas coisas, é mais fácil para um treinador moldar aquilo que quer dos jogadores, incutir os seus propósitos, quando chega a uma equipa, a uma segunda jornada, ainda ali paredes meias com a pré-temporada, ou é mais fácil incutir então esse trabalho, por exemplo, quando a equipa muda de treinador a meio do campeonato? Assim, neste caso específico, da forma como as coisas estavam, tivemos algumas dificuldades, tanto é que nas primeiras jornadas não conseguimos alcançar pontos, tivemos ali, salvo erro, não posso precisar de 3, 4 jornadas sem conseguir alcançar qualquer ponto, porque de facto foi preciso fazermos algumas alterações daquilo que entendemos que eram necessárias, até mesmo no próprio sistema de jogo, e tentar também que a maior parte dos jogadores entendesse aquilo que nós pretendíamos. A equipa vinha a sofrer muitos golos, principalmente de bolas paradas, e isso dificultou-nos muito, porque de facto a equipa trabalhava, a equipa entregava-se à luta e dignificava a camisola do clube, mas não conseguia ali nos primeiros jogos, não conseguia o objetivo, que era pontuar. Fomos aqui e ali retificando aquilo que entendemos que tínhamos que retificar, e depois, a partir daí, as coisas foram se encaminhando da melhor maneira. Como é que encontrou os jogadores ao nível psicológico? Assim, aquilo que lhe posso dizer e que eu senti é que havia um desejo grande por parte de alguns jogadores que já me conheciam de voltar a trabalhar comigo, e isso facilitou muitas coisas, porque de facto tivemos ali um conjunto de jogadores, nomeadamente os capitães de equipa, que ajudaram em muito a que todo este processo fosse um processo em que desse o resultado que deu,
porque de facto eles passavam a mensagem, eles receberam da melhor maneira os jogadores que vieram de novo para aquele plantel, e digamos que esse entrosamento foi sempre muito fácil. Normalmente, e por experiência própria, até mesmo quando praticava também futebol aqui e ali, porque num conjunto de 25, 26 jogadores, cada um tem a sua personalidade e o seu feitio, e há aquele dia que o atleta vai mais chateado e depois acaba por haver confusão com o outro, com quem simpatiza menos, e ali posso lhe dizer sinceramente que tivemos um caso no início, talvez na segunda semana, uma quesilha entre dois jogadores, e a partir daí até final da época nunca mais assistimos a nada do género, porque o grupo era de facto um grupo muito, muito unido. O Ferreira do Zezer é um clube de segunda divisão à procura ainda do seu espaço na primeira, ou considera que por tudo aquilo que já foi feito nesta temporada e por todas as condições que o Ferreira do Zezer tem atualmente, já não faz sentido olhar para o Ferreira do Zezer como aquele clube de segunda divisão que de quando em vez está na primeira? Eu quero que seja um clube de primeira, eu estou a fazer todos os possíveis para isso, porque ainda há muitas coisas a melhorar, como é lógico, e é isso que eu tenho, é nesse sentido que eu tenho falado com a direção, porque não podemos agarrar-nos àquilo que está feito e que foi feito esta época, para pensarmos que a próxima época vai ser idêntica ou melhor. Aquilo que temos que tentar sempre é melhorar em vários aspectos que eu entendo que ainda há muito a melhorar, para então aí sim consolidarmos esta equipa e este clube na primeira divisão distrital. Ainda falando aqui deste tempo em que Eduardo esteve fora do futebol sénior, só mesmo para fechar este ciclo, eu recordo-me que o Eduardo acabou por ser também treinador adjunto de João Henriques, hoje no Santa Clara, na altura, salvo erro, na União Desportiva de Rio Maior, que acaba por ser o expoente ao nível das condições aqui no nosso distrito, no que à prática do futebol diz respeito. Hoje, ao nível de condições e por tudo aquilo que foi vendo nesta temporada, nestes últimos 6 anos, os clubes investiram no que diz respeito a estas condições estruturais. Sentiu isso ou não? Não muito, sinceramente. Estamos a falar de um Rio Maior que foi para mim uma experiência fantástica, só tive pena de facto que as coisas não tivessem corrido da maneira que nós pretendíamos, porque foi uma aprendizagem para mim. Nos 3 meses sensivelmente que estive em Rio Maior com o João, se calhar aprendi mais do que nos outros anos todos como treinador, porque de facto é fácil aprender com o João, é fácil porque ele torna as coisas fáceis também, e depois, como disse, com as condições que o Rio Maior oferecia, ainda mais fácil era e com mais prazer se realizava o trabalho. Na pergunta que me fez, de facto podemos analisar aqui pelo nosso clube da nossa cidade que de facto muito pouco tem sido feito para melhorar as condições. Em relação ao Ferreira de Zezer, posso lhe dizer que consigo ter melhores condições de trabalho em Ferreira de Zezer do que propriamente que tinha aqui no União de Tomar, porque em Ferreira de Zezer, pelo menos quando eu quero o campo para treinar, tenho o campo disponível e são feitas alterações que sejam necessárias para o plantel sénior poder trabalhar à vontade em todo o campo, coisa que não conseguia aqui em Tomar, porque de facto não havia essas condições. Tinha dito que era a última pergunta, vou só fazer mais uma só para fechar este ciclo. Ao nível dos jogadores e comparativamente com essa época, não foi há muito tempo, mas se calhar há diferenças a registar, ao nível dos jogadores, sendo que hoje há mais vontade, há mais disponibilidade em jogar num distrital ou não? Há 6 anos, 7 anos atrás, havia até mais qualidade nas equipas? Uma pergunta difícil, de facto, porque de facto havia muito mais qualidade nas equipas. Analisando esta época e por exemplo, a época em que a União de Tomar ficou em segundo lugar, em que só um grande Riachense na altura, não fez, ou impediu a União de Tomar de ficar em primeiro lugar, mas nessa altura, lembro de Torres Novas nessa altura, grandes equipas, outras
estar-me aqui agora a falar em nomes, mas de facto havia muito melhores equipas, jogadores com mais qualidade do que aquilo que eu presenciei esta época. Esta época, se calhar, a nível de equipas que inicialmente se deram como candidatas a subir divisão, se calhar não, tenho a certeza mesmo que defraudaram em muito, porque houve algumas equipas que de facto não tinham capacidade para poder acalentar esse objetivo. Voltemos então ao Ferreira do Zezer. É possível, e o Ferreira do Zezer até mostrou isso, mas faço-lhe a pergunta na mesma, é possível então a uma equipa que vem de segunda divisão conquistar os pontos que conquistou jogando um futebol positivo? Sim, é possível. Houve de facto esta época bons jogos. Nós temos consciência daquilo que podemos fazer e das mais-valias que temos, e tínhamos também a humildade de reconhecer as mais-valias das equipas adversárias. E de facto houve alguns jogos que foram ganhos com uma pontinha de sorte, que faz parte, como é lógico, mas com estratégias mais defensivas, estratégias que fizessem com que o adversário nos desse mais espaço nas costas, para depois podermos, com as nossas características de alguns jogadores rápidos que tínhamos, podermos então alcançar aquilo que era o objetivo de ganhar. Houve, como digo, alguns jogos nesse sentido, houve jogos mais disputados taco a taco, em que a equipa do Ferreira saiu a vencer, houve outros que não saiu a vencer, mas de facto houve alguns bons jogos bem disputados. Eu recordo-me de um jogo em Ferreira de Zezer com a União de Almeirim, que estávamos ao intervalo a perder 2-0 e eu não estava nada convencido com aquilo que tinha visto na primeira parte. Isto não tira mérito nenhum à União de Almeirim nem aos seus jogadores, mas de facto ao intervalo aquilo que eu transmiti aos meus jogadores é que tínhamos condições para dar a volta àquele resultado, e tínhamos condições para nos batermos de igual para igual com aquela equipa. E foi uma segunda parte fantástica da minha equipa que fez com que dessemos a volta a um resultado negativo, e para mim fica na retina de facto esse jogo com uma vitória depois por 3-2. Ao nível do comportamento das outras equipas para com o Ferreira do Zezer, houve aqui alguma diferença, tendo em consideração os resultados que a sua equipa foi construindo durante a temporada? Ou seja, as equipas passaram a olhar o Ferreira do Zezer com mais respeito do que aquilo que eventualmente fizeram no início da temporada? Sim, eu penso que a respeito, todas as equipas nos respeitaram sempre, desde a jornada que iniciei, houve sempre um respeito por parte das equipas adversárias. Não houve, se calhar, o respeito devido, foi por parte das equipas técnicas, e aí sim, aí senti uma grande diferença, nomeadamente nas 5, 6, 7 primeiras jornadas, em que cada vez que o Ferreira de Zezer conseguia alcançar pontos, não era por mérito do Ferreira de Zezer, seria por equipa de arbitragem, ou porque os jogadores da equipa adversária não estiveram ao nível que deveriam estar, e depois o discurso dos meus colegas, a partir aí da 8ª, 9ª jornada, já começou a ser diferente, e começaram a olhar então para este Ferreira de Zezer como um adversário a ter em conta. E da parte dos jogadores, da parte dos seus jogadores, foi sentindo também essa confiança a crescer? Sentiu neles alguma admiração por aquilo que estavam a fazer? Alguma surpresa, melhor dizendo? Eu senti que eles acreditavam no trabalho que era realizado semanalmente, e isso é meio caminho andado, porque quando um treinador está a planificar um trabalho e depois os jogadores vão para esse trabalho e não dão tudo o que têm, aí o treinador fica sempre de pé atrás e fica sempre com a desconfiança que se calhar não está a fazer as coisas da melhor forma. E aquilo que eu senti de facto era que os jogadores tinham uma entrega total em todo o trabalho, em tudo aquilo que lhes era pedido, e isso é fundamental para depois conseguirmos alcançar os resultados ao final da semana. Ou seja,
os jogadores do Ferreira do Zézer por si só têm qualidade, apesar da maior parte deles ter vindo então dessa segunda divisão distrital, onde há jogadores de qualidade, como é óbvio, mas a qualidade existe. Era tudo uma questão de confiança? Sem de dúvida, método de trabalho? Sem dúvida, principalmente confiança. Eu deparei-me com alguns jogadores que não sabiam aquilo que podiam dar à equipa, alguns se calhar porque também começaram a jogar em posições que não estavam habituados a jogar, isso depois já é um ponto de vista de cada treinador, como é óbvio, mas tivemos ali jogadores que de facto acabaram a época e tiveram ali picos de forma fantásticos, porque acabaram por acreditar naquilo que a equipa técnica, neste caso, lhes transmitia, e temos casos específicos mesmo de que jogadores que provavelmente, não digo acabados, mas que tivessem a ponderar acabar deixar de jogar futebol e acabaram a época com o pensamento completamente diferente e motivadíssimos para a próxima época. Sentiu que da parte da direção houve também aqui alguma surpresa face àquilo que foi feito? Sim, eu senti que havia uma alegria enorme por parte da direção por aquilo que estava a ser alcançado. Não sei se surpresa ou não, da parte do Presidente acho que não é de surpresa, porque ele quer sempre mais, exige sempre mais. De qualquer das formas, foi, e falando em termos globais da parte diretiva, eu senti sempre o apoio total de todas as pessoas e senti que acreditavam de facto naquilo que estava a ser realizado. Depois, claro está, à medida que o campeonato foi passando, eu acredito que essa possibilidade de chegar à inédita Taça de Portugal tenha sido um assunto falado semana após semana. O que é que vos faltou, para além do tal ponto, mas o que é que vos faltou para poder chegar a este feito inédito? Eu muito sinceramente, eu acho que o que faltou foi de facto os meus jogadores nos instantes iniciais da partida acharem que o jogo não ia ser tão difícil, e depois, quando quisermos, já fomos tarde. Acabamos por empatar o jogo e levar o jogo para grandes penalidades, mas de facto era um adversário, como se veio a comprovar, porque voltamos a defrontar aquele adversário em casa deles e ganhamos. Era um adversário que estava ao nosso alcance, nós sabíamos que estava ao nosso alcance, mas achamos que iria ser mais fácil do que aquilo que realmente foi. A minha mensagem talvez não tivesse passado da melhor forma, porque eu alertei em muito que aquele adversário só tinha aquela cartada para jogar. Naquela altura do campeonato praticamente já estavam com as contas ditadas em relação à descida de divisão, e tivemos também um revés que foi uma grande penalidade logo no terceiro, quarto minuto de jogo. Neste caso, Taça Ribatejo, é isso? Taça sim. Com os empregados lá, em que tivemos uma grande penalidade logo nos minutos iniciais, salvo erro, 4, 5 minutos, em que não conseguimos fazer golo, e isso de certa forma mexeu um bocado com a equipa também, e acabou por transmitir mais força, e a equipa dos empregados acabou por acreditar que era possível, e depois acabamos por andar sempre atrás do resultado. Como disse, ainda empatamos o jogo. Na segunda parte fomos, sem dúvida nenhuma, a equipa que fez mais para ganhar, mas, como o Feliciano sabe, nestas coisas do futebol, às vezes acontecem coisas que nós não prevemos, nem conseguimos prever de maneira nenhuma, e por isso torna o futebol tão alegre e tão... falta-me agora o termo, porque de facto é tão imprevisível. Porque... e nós temos assistido agora a nível do campeonato do mundo, as coisas, a imprevisibilidade que o futebol traz, porque de facto é isso que traz adeptos, é isso que traz motivação às pessoas para continuarem a acreditar e a apoiar, porque de facto, como digo, nesse jogo
faltou-nos sermos mais honestos connosco próprios para conseguir ultrapassar esse adversário. Da Taça Ribatejo então para a Taça de Portugal, o que é que faltou aqui para que este feito pudesse ser alcançado? Assim, para a Taça de Portugal acho que fizemos tudo porque conseguimos de facto fazer aquilo que nós em determinada altura pensávamos que não éramos capazes de fazer. Agora temos que dar o mérito também às equipas adversárias, neste caso o Torres Novas, que também fez uma época, na minha opinião, à semelhança ou melhor do que o Ferreira de Zézer. Eu só não digo que terá sido tão boa como o Ferreira, porque o Torres Novas é um clube que já está habituado e que já vem habituado a estar na primeira divisão, vem habituado a ocupar os lugares cimeiros na primeira divisão, e daí não ser tão surpreendente. De qualquer das formas, analisando o plantel e a equipa do Torres Novas, nós entendemos que tínhamos todas as possibilidades para poder ficar à frente do Torres Novas, mas temos que dar mérito à equipa de Torres Novas pelo feito alcançado, porque de facto foi uma luta ombro a ombro, como se costuma dizer, até ao final. Recorda-se de algum jogo onde efetivamente a sua equipa poderia ter ido buscar esse pontinho que faltou? Sim, sem dúvida nenhuma. No Cartacho acabamos por perder o jogo no tempo de compensação de uma maneira um bocado infantil e inglória, porque sofremos um autogolo ao minuto 93, 94, e quando já contávamos com esse pontinho, porque de facto esse pontinho naquela altura do campeonato era bastante importante para nós, e talvez esse pontinho tivesse feito toda a diferença. A rivalidade entre Ferreira do Zézer e União de Tomar ainda continua a ser aquilo que era? Sim, eu senti que de facto havia alguma rivalidade no jogo em que a União de Tomar se deslocou a Ferreira de Zézer, e depois mais ainda com o resultado final, porque de facto aquilo que eu constatei e me deu a entender, até por algumas pessoas amigas que depois acabaram por ficar bastante tristes e aborrecidas com o resultado, foi que de facto achavam que iam a Ferreira de Zézer ganhar com alguma facilidade, coisa que não veio a acontecer, e isso fez com que as pessoas ficassem tristes e aborrecidas, até porque era uma fase do campeonato em que de alguma forma a União de Tomar, em relação aos objetivos que pretendia, deu um passo atrás, com a não obtenção de pontos no jogo que foi fazer a Ferreira de Zézer. Agora, aquilo que eu transmito aos meus jogadores e que eu transmiti, e sou-lhe completamente sincero, é que no futebol não pode haver vinganças, não podemos estar aqui a jogar pela vingança ou por querer vingar um resultado, não senhor. Aquilo que eu disse aos meus jogadores foi: joguem pelo prazer, entreguem-se ao jogo, deem tudo o que têm para dar em prol do clube que representam neste momento, e foi isso que fizeram, e penso que fomos bafejados também com alguma felicidade, porque de facto a União de Tomar tem na primeira parte muitas e boas situações para poder marcar, não o conseguiu fazer, e depois acabamos por conseguir nós na segunda parte, na minha opinião, ser superiores à equipa da União de Tomar. O campeonato foi ganho pela melhor equipa? Eu penso que sim, pelo menos foi pela equipa mais regular. Foi a equipa que soube sempre, desde o início, gerir a posição que alcançou desde a primeira jornada, porque teve também alguns
percalços, como se costuma dizer, mas percalços que não foram aproveitados pelas equipas adversárias. Portanto, temos que dar os parabéns ao Mação por isso, porque soube sempre, nos momentos cruciais, soube sempre dar a volta por cima, e acaba por ser, na minha opinião, o justo vencedor. Isso quer dizer que foi a equipa que mais dificuldades criou ao Ferreira do Zézer? Sim, nós com o Mação em casa tivemos um jogo aberto, um jogo em que as duas equipas fizeram por ganhar. Foi um bom jogo também, em que aos 85 minutos o Ferreira do Zézer tem uma grande penalidade a seu favor, que podia fazer o 3 igual, e a 5 minutos do fim não sei se alguém iria sair vencedor daquele jogo. De qualquer das formas, não conseguindo fazer, depois num contra-ataque a equipa do Mação acabou por fazer o quarto golo e editar o resultado final, mas depois fomos a Mação na última jornada, com algumas dificuldades em termos de plantel, porque tínhamos alguns jogadores lesionados, mas montamos uma estratégia que resultou em pleno, porque de facto nós sabíamos que iríamos à festa do Mação, mas não queríamos ser os bombos da festa, e foi isso que eu transmiti aos meus jogadores. Iríamos dar os parabéns com toda a justiça à equipa do Mação, mas apenas que o árbitro apitasse para iniciar o jogo, iríamos lutar pelos 3 pontos, até porque ainda tínhamos alguma esperança de poder alcançar esse lugar que nos desse a possibilidade de disputar a Taça de Portugal. Portanto, foi um jogo honesto, um jogo que fizemos, em que a equipa mais uma vez demonstrou que era capaz, e penso que ganhamos com alguma justiça, porque de facto aproveitamos também alguma intranquilidade por parte da equipa do Mação, que tinha a festa montada e que sentiu de alguma forma que a festa poderia ser estragada com um resultado negativo. E as arbitragens, Eduardo Fortes, estiveram à altura daquilo que, neste caso, nos jogos em que o Ferreira do Zézer foi interveniente? Sim, é sempre complicado, porque nós, quando estamos lá dentro, nós contestamos por tudo e por nada, como é óbvio. Quando é contra a nossa equipa, nós nem paramos para pensar sequer se o árbitro teve o benefício da dúvida, se não teve, e nós acabamos por contestar sempre quando é contra nós. Quando é a nosso favor, calamos-nos e ficamos satisfeitos, porque acabamos por tirar partido disso. Aquilo que lhe posso dizer é que, de facto, penso que as arbitragens hoje em dia estão melhor, a tendência é melhorar, porque de facto vamos encontrando árbitros com outra capacidade que não se encontrava aqui há uns tempos atrás, pessoas com personalidade, pessoas com quem se pode conversar, coisa que era praticamente impensável há uns anos atrás, porque os árbitros não permitiam sequer que houvesse diálogo, e isso para mim é muito importante. Um árbitro que saiba estar, saiba falar e saiba gerir os momentos do jogo é muito importante, porque nós, e voltando outra vez ao Mundial e agora com o VAR, nós vemos erros que são impensáveis, com tanta gente, com tanta experiência, com tantos meios, e conseguem falhar. Como é que é possível, num jogos ao nosso nível, os árbitros poderem ou terem que acertar sempre? É impensável. E quando nós mais friamente paramos para pensar, acabamos por chegar a essa conclusão. Agora, como digo, há pessoas mais temperamentais umas que outras, uns reagem de uma forma, outros reagem de outra. Aquilo que lhe posso dizer, de facto, é que não senti ao longo de toda a época que o Ferreira do Zézer fosse beneficiado ou que fosse prejudicado com segundas intenções. Aquilo que eu pude
constatar sempre foi dando o benefício da dúvida às equipas de arbitragem. Houve jogos que nós não ficamos satisfeitos, como é óbvio, houve jogos que até ganhamos e sentimos que o árbitro poderá aqui ou ali ter cometido erros que nos possam ter prejudicado, mas de facto temos que dar a mão à palmatória e temos que também nós, intervenientes diretos no jogo, assumir que se nós não ajudarmos e se não facilitarmos a vida do árbitro, de certeza absoluta que fica mais complicado para ele, porque depois é como digo, um árbitro que esteja a ser insultado constantemente, a ser criticado por todas as ações que toma, começa a ficar intranquilo de certeza que não consegue realizar da melhor maneira o seu trabalho, assim como um treinador ou como um jogador. Eduardo Fortes, lá está, o segredo de todo este sucesso do Ferreira do Zézer, acredito eu, foi a forma como a equipa funcionou no seu todo, mas olhando para aquilo que aconteceu, há aqui um nome que salta à vista. Temos o caso do Tiago Vieira, que acabou por ser o segundo melhor marcador da primeira divisão distrital. Estamos a falar ainda de um jovem que se mudou precisamente na última temporada para o Ferreira do Zézer, por tudo aquilo que ele fez, com o apoio da equipa, que lá está. Era um jogador a mais para este patamar, ou não? Ainda tem a aprender? Eu acho, na minha opinião, muito sinceramente, que o Tiago ainda tem a aprender. É um jogador que poderá alcançar outros níveis, tem capacidade para isso. É um miúdo fantástico em termos de aplicação e disponibilidade para trabalhar. É do melhor, é daquilo que todos os treinadores desejam ter, porque está sempre disponível para trabalhar. Agora, o Tiago também teve jogos menos positivos, como é lógico, nomeadamente ali naquela fase em que foi chamada à seleção e houve ali uma subcarga que nós tivemos que tentar gerir da melhor forma, mas como é óbvio, num plantel como o plantel do Ferreira de Zézer, e atendendo às características do Tiago, fomos obrigados sempre a recorrer ao Tiago, mesmo sentindo que ele não estava ao seu melhor nível, mas é como digo, penso que o Tiago tem uma grande margem de progressão e pode alcançar outros patamares. Agora é um atleta que também, em termos emocionais, precisa de ser acarinhado, precisa de ser acompanhado, e tem esse fator também que, na minha opinião, é bastante importante, que é o treinador que trabalhar com o Tiago terá que saber tirar partido daquilo que são as mais-valias do Tiago. Será pior para ele ter saído do Ferreira do Zézer, ou será pior para o Ferreira do Zézer ter ficado sem o Tiago? Olha, eu muito sinceramente tive uma conversa muito séria com o Tiago, em que lhe fiz ver aquilo que era a minha opinião em relação a esse assunto. Como amigo dele, e disse-lhe claramente, não como treinador, mas como amigo, eu entendia que para o Tiago seria melhor ficar em Ferreira de Zézer pelo menos até dezembro, tendo ele a capacidade, porque tem, para fazer uma época idêntica ou melhor ainda do que aquilo que fez a época passada. Não tenho dúvidas nenhumas que em dezembro o Tiago estaria mais preparado para dar esse salto e para ir para outros patamares. Foi uma opção do Tiago, temos que respeitar, porque de facto aquilo que eu digo sempre, quando é para ir para melhor ou para ir para os patamares acima, não podemos de maneira nenhuma dificultar. Portanto, desejo tudo de bom ao Tiago, desejo de facto que ele consiga se ingrar e que consiga na equipa que escolheu demonstrar o seu valor, e se as coisas não correrem bem, com certeza que o Tiago terá sempre uma porta aberta em Ferreira do Zézer. E há mais Tiagos preparados para aparecerem no Ferreira do Zézer? É provável que sim, depende também muito deles, como é lógico, mas atendendo àquilo que eu vi a época passada e atendendo àquilo que eu
projeto para a próxima época, poderemos ter ali também alguns valores a subsair. Vamos ver, isto como se costuma dizer, não são favas contadas, mas de facto eu estou otimista de que poderemos ter ali mais Tiagos a poder despontar. Eduardo Fortes, e esta época, que lá está, que o Ferreira do Zezer fez, não serviu apenas para colocar as luzes da ribalta, por assim dizer, no Ferreira do Zezer, na equipa do Ferreira do Zezer. O treinador, como é óbvio, também teve esta cota-parte de responsabilidade neste sucesso. No seu caso, foi convidado, teve outros convites, ou o Ferreira do Zezer foi sempre aquela equipa onde queria continuar o seu trabalho? Assim, a determinada altura, não posso precisar quando, mas dei uma entrevista, ainda decorria o campeonato, de que já estava comprometido com o Ferreira do Zezer, porque de facto foi fácil, assim como foi fácil da primeira vez, e tivemos uma conversa, como é óbvio, as coisas tinham corrido bem, ou estavam a correr bem até ali, e como é lógico, o Presidente tentou, neste caso, que nem chegassem a vir outras propostas, falou comigo, fez-me uma proposta e rapidamente chegamos a acordo. Portanto, como foi publicamente logo essa notícia, foi praticamente a 4, 5 jornadas do final, nem houve sequer a possibilidade de poder pensar em arrumar a outros destinos, neste caso. Nunca foi sondado, por exemplo, pela União de Tomar, naquela fase em que se falava que Lino Freitas, em que se falava e em que se falou que Lino Freitas não ia continuar? Nunca fui sondado pela União de Tomar, diretamente por nenhum diretor. Posso dizer que foi pessoas que gostam muito da União de Tomar e que ajudam muito a União de Tomar que falaram comigo nessa possibilidade, mas não passou daí. Eduardo Fortes, olhando para a próxima temporada, a fasquia está elevada, e ainda bem, porque é sinal que o Ferreira do Zezer fez o seu trabalho de forma muito positiva. O que é que podemos esperar do Ferreira do Zezer na época que se avizinha? Sinceramente, aquilo que podemos esperar é um Ferreira do Zezer muito trabalhador, não conhecendo ainda a realidade das outras equipas, porque há sempre mudanças e há sempre alterações. Vamos com calma analisando neste período preparatório, para depois podermos então falar com mais algumas certezas em relação àquilo que nós pretendemos para a próxima época. Aquilo que me foi pedido inicialmente foi de facto a manutenção, foi consolidarmos o Ferreira do Zezer nesta divisão, e é nesse sentido que vamos partir para a próxima época. Depois, como lhe digo, vamos ver e vamos analisar as outras equipas para então podermos ver até onde podemos chegar. Temos noção das dificuldades que vamos encontrar, porque de facto já não vamos ser surpresa para ninguém, atendendo àquilo que foi feito a época passada. Temos a perfeita noção de que a fasquia está elevada porque fomos nós que a elevamos, e vamos ter que corresponder a essa mesma fasquia, porque de facto nós queremos entrar bem no campeonato, queremos fazer um bom campeonato, e para isso ser feito, como é óbvio, vamos ter que nos preparar muito bem para as coisas irem no bom caminho. Quando se fala aqui lutar para fugir à despromoção, não acabará por ser um pouco redutor, tendo em conta aquilo que o Ferreira do Zezer já fez, ou foi mesmo esse o objetivo que lhe pediram? Foi mesmo esse o objetivo que nos pediram, até porque, como o Feliciano tem conhecimento, as equipas que desceram vêm valorizar mais este campeonato, assim como as equipas que subiram. Eu, por acaso, não tenho conhecimento ainda da equipa da Glória e do Marinhães. O conhecimento que tenho foi de que de facto me disseram que tinham boas equipas, mas a União de Santarém tive a oportunidade de ver aqui com a União de Tomar, e sem dúvida nenhuma que é uma equipa que vem
que vem lutar pelos lugares cimeiros, ao manter aquela estrutura, de certeza absoluta que é uma equipa que irá lutar pelos lugares cimeiros também. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que vai ser um campeonato mais valorizado em relação às equipas que estavam a época passada. Portanto, só por aí as nossas dificuldades aumentam, como é óbvio, e tendo essa noção, vamos partir com esse pressuposto de que a manutenção será o primeiro objetivo. Para além do Tiago Vieira, há outras saídas que já se possam dar como certas? Sim, de jogadores que normalmente eram mais utilizados. O Danilo saiu sensivelmente antes da época terminar, foi trabalhar para o estrangeiro, e temos as saídas do Flávio, mais conhecido pelo Faneca, e a saída também do guarda-redes, que neste caso foi quase sempre o guarda-redes suplente, do Telmo, um miúdo que era de Alveiazer, que resolveu não ficar connosco para a próxima época. Portanto, basicamente serão as saídas mais notadas, serão destes 4, juntamente com o Tiago. E as prioridades em termos de lugares a preencher, quais é que são? Neste momento, aquilo que foi pedido ao Presidente, e penso que está mais ou menos, porque isto é sempre complicado, garantirmos até que as coisas não estejam realmente definidas, é sempre complicado, mas o que foi pedido ao Presidente, e penso que está no bom caminho, são dois defesas centrais, 2 médios e um avançado, tendo já também a contratação de um guarda-redes, que esse praticamente já podemos dar como adquirido. É o treinador, não é o Presidente, como é óbvio, mas é o treinador do Sport Clube Ferreira do Zezer. O que é que se sente, como é que reage quando se diz que o Ferreira do Zezer paga bem aos seus jogadores? Paga bem, tendo em conta a realidade de um distrital, como é óbvio. Sinceramente, eu fui apanhado um bocado de surpresa em relação a isso também, porque eu próprio também tinha a sensação de que o Clube Ferreira do Zezer que pagava vencimentos altos aos seus jogadores. Depois, porque muito sinceramente quase que não sei quanto é que ganham os jogadores, porque é um assunto que não me diz respeito, nem estou sequer interessado em saber. Agora fui obrigado a saber por intermédio de alguns jogadores que eu tinha indicado para serem contratados para a próxima época, em que os próprios jogadores depois falam comigo e dizem: o Mister, aquilo que me estão a oferecer, nem dá para sair de casa, para isso fico onde estou, porque menos qualquer coisinha, mas estou ao pé de casa. E só aí é que eu comecei a perceber realmente aquilo que o Ferreira do Zezer estava a dar aos jogadores. É uma ilusão aquilo que se diz, cria uma ilusão também aos jogadores, porque depois, quando vamos falar com esses jogadores, eles próprios também acham, por aquilo que vão ouvindo, que de facto que o Ferreira do Zezer paga valores altos, o que eu posso comprovar que é completamente falso. Eu não sei entender porque é que surgem estas ilusões, porque é que são lançadas essas ilusões. Olha, muito sinceramente não sei, porque eu ouço também, até mesmo antes de ir para Ferreira do Zezer, ouvia falar de contratações do Ferreira do Zezer em termos de futsal, por números também chorudos, que me levavam a pensar que de facto que isso pudesse ser uma realidade. Mas depois, ao perguntar aos diretores, neste caso, é que acabo por ficar esclarecido em relação a isso, e que as coisas não são de facto bem assim. O Presidente, a outra estação de rádio em que se deslocou comigo também para uma entrevista, teve a oportunidade de falar sobre isso e de exemplificar de que de facto as coisas não eram bem assim, e falou de casos concretos, como era o caso do Telmo. Na altura, a contratação do Telmo foi explicada pelo Presidente da forma como aconteceu, em que de facto as pessoas achavam que o Telmo ganhava muito dinheiro em Ferreira do Zezer, e depois veio-se a comprovar que de facto as coisas não eram bem assim. Eduardo Fortes, e como é que foi a relação com os adeptos? A equipa, aquilo que fez, chamou mais adeptos ao Campo Engenheiro Lobo de Carvalho?
Sim, sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Chamou adeptos de Ferreira de Zeza, adeptos de Tomar também, que se deslocavam várias vezes para ir assistir a jogos em Ferreira de Zeza, e isso não é só pelos resultados, no meu entender. Isso tem muito a ver também com aquilo que eu dou como primário, que é a utilização dos jogadores da prata da casa. Já foi assim quando eu estive aqui em Tomar. Ao longo das 6 épocas que estive aqui, conseguimos reunir aqui, no meu entender, um lote de jogadores daquilo que eram os melhores, que andavam espalhados aqui à volta nos clubes à volta da cidade, e conseguimos realizar o trabalho que realizamos. E em Ferreira de Zeza era um prazer enorme para mim quando olhávamos para o plantel e víamos 7, 8, 9 jogadores da terra, neste caso, a jogar na equipa principal. Isso para mim, se é um motivo de orgulho e de prazer, com certeza que será também para os dirigentes e para os seus adeptos, porque leva os familiares, vêm as namoradas, vêm os avós, e isso é que faz com que depois venha muita gente a assistir aos nossos jogos. Mas essa aposta é feita por uma questão de convicção à qualidade do outro lado, para que essa aposta mereça ser feita? Sem dúvida que sim, não tiro mérito nenhum aos jogadores que vêm de fora, de maneira nenhuma, são sempre importantes, agora terão que ser mais valias, porque de igual para igual, com certeza que eu não vou buscar um jogador a outra cidade tendo um jogador da mesma valia ali no clube. E, portanto, é aquilo que eu disse ainda há bocado. Alguns jogadores faltava-lhes, se calhar, confiança para acreditarem que, de facto, tinham potencial para poder jogar ali na primeira equipa, e penso que isso foi um trabalho bem feito, e foi de facto, com muito mérito, principalmente por eles, pelos atletas, que acreditaram sempre que conseguimos aquilo que conseguimos com, como disse, se calhar 10 jogadores que foram formados no clube. Muito bem, Eduardo Fortes, já estamos então a chegar ao final da nossa hora. Algo que tenha ficado por dizer, que queira acrescentar? De facto, só darmos aqui os agradecimentos especiais aos meus colaboradores, neste caso ao Jacó e ao Pedro Pardal, porque de facto foram duas pessoas que estiveram comigo ao longo da época toda, pessoas que eu encontrei já no clube, que estavam a trabalhar com o Rui Galhão, e que de facto foram fantásticos no apoio que me deram sempre. O agradecimento especial, como é óbvio, à família, fica sempre para segundo plano, porque sem dúvida nenhuma que é o apoio principal, e nunca esquecer esse apoio, porque é o suporte para quando as coisas não estão a correr bem. E depois também agradecer a toda a direção, a todos os adeptos, porque de facto só com este apoio é que se consegue fazer aquilo que nós conseguimos no Ferreira de Zeza, e volto a realçar, com um grupo fantástico de jogadores que nunca viraram a cara à luta e que estiveram sempre prontos para a primeira linha. Muito bem, Eduardo Fortes, e quanto a nós também lhe agradecemos a disponibilidade para estar connosco, essa sempre disponibilidade para estar connosco. Votos de continuação do sucesso e até à próxima. Obrigado também. E obrigado à Rádio Hertz também, já agora, por todo o apoio, porque de facto estava-me a escapar, mas sem dúvida nenhuma que é bastante importante o acompanhamento que fazem, porque sem dúvida nenhuma que é importante para mim, é importante para os outros treinadores, para as outras equipas, todo o acompanhamento que é feito por parte da Rádio Hertz, porque se não fosse a Rádio Hertz provavelmente não saberíamos nada do que se passa nos outros clubes, e assim sucessivamente. E o meu agradecimento especial também ao Feliciano pelo acompanhamento que tem feito. Nós é que agradecemos, Eduardo. Até então uma próxima oportunidade. Assim finalizamos mais esta edição de Hertz
Hertz Desportivo. Já sabe, iremos regressar na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.